amigos, como estão? Espero que bem. Portanto, antes de iniciarmos o vídeo de hoje, permitam-me falar sobre o sponsor deste vídeo. A incrível, a fantástica, a espetacular Solverde! Portanto, em solverde.pt vocês têm acesso ao melhor e maior casino online em Portugal e, quiçá, no universo, ok? E com o código de X, já sabem que têm todos estes bónus de registro, como 25 free spins, 100 euros em bónus e ainda 30 euros em free bets para usarem e aproveitarem como quiserem, ok? Portanto, já sabem que isto está disponível na Solverde para maiores de 18 anos e tanto eu como a Solverde recomendamos um gambling responsável. Portanto, sempre forem jogar ou apostar, por favor, jovens, façam-no com moderação, está bem? Portanto, o link está aí em baixo, é só carregar, registarem-se na Solverde e aproveitarem todos estes bónus. Portanto, hoje vamos falar sobre o tema do momento, não é verdade? Acho que toda a gente está a falar sobre isto. Eu, como tenho uma figura incontornável deste canal envolvida nesta polémica, obviamente vou comentar o assunto. Portanto, falando sobre Diogo Maia e não me alongando muito sobre o resto, houve aqui uma polémica durante o fim de semana. Obviamente Diogo anunciou há coisa de uma semana que ia participar nos combates de boxe do youtuber Numeiro. Eu sinceramente vou tentar olhar para este cenário sem muito bias, ok? Obviamente não me identifico muito com os criadores de conteúdo que participaram neste evento, mas olhando para isto de uma forma minimamente, tentando olhar para isto de uma forma minimamente imparcial, vou tentar ser o mais justo possível na análise desta situação. Primeiro que tudo, uma coisa tem que se dar props ao Numeiro, é que gerir um evento desta envergadura da maneira como ele o fez não é fácil. Acho que o evento, no geral, daquilo que eu me apercebi, porque eu também não vi a cena completa na sua íntegra, acho que não é fácil fazer isto, organizar um evento deste, e acho que correu bem, daquilo que eu percebi. Só mais para o final é que aquilo descambou, precisamente pela situação que vamos abordar aqui. Em relação ao combate em si, eu consegui acompanhar porque havia montes de malta a fazer streams que não deviam ter feito, não é? Streams piratas no YouTube e etc. Montes de malta viu a stream de forma gratuita, portanto logo aí acho que houve montes de malta que foi lesada porque pagaram para assistir ao pay-per-view, à transmissão, e basicamente houve uma data de pessoas a ver isto sem pagar, o que poderá ser uma forma de melhorarem o evento da próxima vez. Se quiserem fazer algo que realmente rentabilize o evento e que explore um bocado a vertente mais monetária da coisa, é trabalharem e carregarem forte nos copyrights. Isto eu digo-vos que estou a tentar ser o mais imparcial possível na análise, porque temos que ser justos, é um evento a pagar, independentemente de quem quer que seja que organize. Estas leis têm que ser respeitadas e, portanto, a malta andar a fazer streams piratas, claro que sem autorização dos organizadores do evento, sujeitam-se a ficarem sem canais. Acho que houve muita malta na Twitch a ser banido, inclusive é o próprio organizador do evento, que é um bocado bizarro, mas houve muitos de malta a ser banida na Twitch. E não percebi muito bem se teve a ver efetivamente com direitos de autor ou só com as regras da Twitch, mas daquilo que percebi, houve montes de malta no YouTube que conseguiu transmitir a cena na íntegra. Os vídeos ainda lá estão, portanto acho que não estão a conseguir lidar com isto. Na minha opinião, este tipo de coisas têm que ser controladas, caso contrário há sempre malta que pagou para ver e que vai sair lesada. Eu consegui ver, e daquilo que eu vi, obviamente vi o combate principal, que era aquele que me interessava minimamente, ver o que é que aconteceu ao Diogo, e pronto, e tudo surgiu, a polémica toda surgiu aí. Portanto, eu vou-vos passar aqui um lamiré do combate. Portanto, basicamente foi isto. Luvas vermelhas no meio, luvas azuis Diogo Maia. No meio. Ixi, bomba! Essas mãos direitas. Pronto, basicamente o que aconteceu foi isto. Portanto, eles lutaram para aí 10 segundos e o treinador do Diogo Maia, Vitor Sá, campeão mundial de boxe, basicamente atirou a toalha ao chão. Para quem não sabe o que é que isso significa, tirar a toalha ao chão no boxe é genuinamente parar o combate. Portanto, o treinador pode fazer isto e deve fazer isto quando sente que o seu atleta está em perigo, ou portanto poderá haver alguma coisa que condicione o combate do atleta. O treinador pode fazer isto
E neste caso foi aquilo que aconteceu. Portanto, na situação, pá, o combate, as pessoas que lá estavam sentiram-se, pá, lesadas, não é? Portanto, pagaram para ver este combate com a promessa de que ia ser um combate incrível e depois, basicamente, não aconteceu nada. Pá, quem fosse acompanhar minimamente esta situação percebia logo que o Diogo não estava com o peso adequado para lutar contra o Numeiro. Acho que daquilo que se percebeu da pesagem, mas isso vou deixar o Vítor Sá falar, que temos aí um clipezinho do Vítor Sá a explicar a situação do lado dele. Daquilo que se percebeu, acho que a pesagem estava muito off, portanto um atleta estava com 80 kg, o outro com 65, portanto 15 kg de diferença, e isso no boxe faz muita diferença mesmo. E portanto, e daquilo que percebi também, este era um combate de exibição, que acho que também não passou essa informação, pelo menos eu não vi em lado nenhum escrito que seria um combate de exibição. Portanto, todas estas dúvidas surgiram no ar. Eu vou-vos deixar ouvir a versão do treinador do Diogo para perceber exatamente porque é que ele deitou a toalha ao chão, e depois também vamos ouvir um pouco daquilo que é o lado, ou perceber aquilo que é a perspectiva do Numeiro sobre isto. Portanto, vemos aqui Vítor Sá. Boa noite, malta. Portanto, eu vou explicar qual foi a razão da minha decisão de tirar a toalha do meu atleta. A razão foi o seguinte: ontem foi o dia da pesagem. O Numeiro tinha que aparecer na pesagem das 10 às 11. O meu espanto, o senhor Numeiro não apareceu. Quando eu vou saber, a pesagem dele foi feita à tarde com 80 quilos. O meu atleta Diogo, 65 kg vestido. Portanto, são 15 kg a diferença. Entretanto, começámos, viemos embora e eu hoje mal cheguei ao pavilhão, avisei. Fui ter com o César, o responsável, o presidente da Associação do Boxe do Porto, e disse: César, atenção, que isso é uma demonstração. O Diogo tem uma semana de treino, foram ter com ele uma semana antes do combate, teve 10 dias de preparação. 10 dias de preparação. Portanto, o senhor Numeiro é o artista principal para escolher os atletas. Ele escolhe os atletas mesmo ao pormenor. Espetacular. 10 quilos, 15 quilos de diferença e um atleta com uma semana de treino. Portanto, entretanto, o combate começou e quando o Numeiro dá-lhe duas mocadas bem assento, quem não percebe do boxe não sabe qual é a intensidade destes golpes. E eu sei. Portanto, eu fui 2 vezes campeão do mundo, fui várias vezes campeão nacional, portanto tenho mais de 100 combates. Portanto, eu sei qual é a intensidade. E não quis que o meu atleta fosse aleijado, ok? Portanto, por essa razão é que eu atirei a toalha, ok? Para salvaguardar a saúde do meu atleta. Mas isso é muito fácil. Senhor Numeiro, já que tu estás muito preocupado, se quiseres desafiar-me, estou aqui pronto para te desafiar. Ou então em dezembro, se quiseres combater com o Diogo, ele combate novamente contigo, ok? Agora, não vejo tu me ensinar o que é o boxe, ok? Não vejo tu me ensinar o que é boxe. És um miúdo, pensas que descobriste o boxe? Não, és um miúdo, ok? Pronto, esta parte aqui também já não é importante. Portanto, olhando para as informações do Vítor Sá, aquilo que ele diz é que pronto, o número supostamente não apareceu, não apareceu na pesagem, depois mais tarde foi pesado, ele apercebeu-se da diferença de pesos dos atletas, que eu acho que não era preciso a pesagem para se aperceber. Pá, acho que é fácil perceber, olhando só para um e para o outro. De qualquer das formas, pá, sinto que o Vítor Sá, apesar de ter aqui alguma razão naquilo que diz, em relação à forma como as coisas foram feitas, eu acho que ele se podia ter apercebido isto de antemão e não ter deixado o Diogo, ou pelo menos não ter participado nesta situação. É pá, olha, quando o Diogo lhe pedisse ajuda, pá, ele deixava isto para outro colega, porque isto depois é sempre isto vai sempre dar aqui este problema, que é eles aceitaram, portanto, se aceitaram o combate, parte-se do pressuposto que sabiam o que é que podia acontecer. Sendo um combate de exibição, os combates de exibição no boxe são feitos para demonstração técnica, portanto não são feitos para andar à mocada pura e dura e para vencer um atleta ou perder outro. São feitos só para exibição, portanto não há vencedores e é só uma demonstração, ok? Não sei se o Vítor Sá estava convencido que isso iria acontecer e depois apercebeu-se durante o combate que não aconteceu, mas isso lá está, são tudo suposições, não podemos saber o que é que estava na cabeça de cada um, e eu aqui também sinto que, apesar de Vítor Sá ter um pingo de razão, também não sinto que o Numeiro tenha completamente a culpa inteira nisto. Portanto, pode ter havido um desentendimento, poderá ter sido combinado, pá, não se sabe muito bem, fica tudo a pairar aqui em águas de bacalhau. E acho que também aguardaremos claramente um esclarecimento do Numeiro sobre isto. Também acho que a opinião dele sobre este assunto poderá ser importante para esclarecer e trazer aqui alguma
alguma luz ao assunto. No entanto, esta foi a reação dele logo imediatamente a seguir ao combate, e tanto quanto sei, ele ainda não se pronunciou sobre a situação de forma um pouco mais alongada, mas vamos ver aquilo que ele disse aqui. Problemas com, não apareciam, não aceitavam, não recebiam o dinheiro, não assinavam um contrato, né? Agora, fazer um gajo prometer isto tudo à malta, querer entregar um espetáculo do caralho ao pessoal todo que me segue, e de repente, no spotlight, olha, pum. Eu nem entrei, eu não entrei para matar o gajo, entrei jabzinho, o gajo entrou à maluco para mim, dei-lhe uma direita, saí. Não era mesmo do meu interesse, matar o gajo, eu sei que tenho mais experiência, mas íamos dar um show. Pronto, basicamente esta foi a perspectiva dele. Continuou, pelo menos daquilo que percebi, o número continuou com a ideia de que ia continuar a ser um exhibition match e que ele não entrou de uma forma muito agressiva em relação ao Diogo. Pá, vimos o combate do nosso ponto de vista, também não me pareceu, mas é pá, claro, o Vítor Sá tem muito mais experiência de boxe, claramente se alguém poderá distinguir se é um golpe mais forte ou não, será ele. Pá, foi a opinião dele, ele deitou a toalha, está no seu direito, portanto toda esta situação acaba por ser um bocado uma polémica, pá, que é uma não polémica. As pessoas que vão assistir a estes espetáculos têm que ter noção que isto pode acontecer, portanto, pá, e que isto está longe de ser um combate profissional, portanto é um combate de amadores, e portanto é exatamente isso para que estão a pagar para ir ver, é um combate de amadores. Pá, falando não sobre a situação em si, sobre o combate em si, mas mais sobre o Diogo, pá, que é a pessoa com a qual eu tenho, não diria lidado mais porque não conheço lado nenhum, mas visto mais nos últimos tempos por causa obviamente do Secret Story, por ter acompanhado o Secret Story. Pá, eu acho que o Diogo está numa maré de más decisões. Não acho que tenha sido uma boa decisão para ele entrar aqui. Percebo aquilo que possa ter sido a perspectiva dele de Portugal inteiro está a malhar em mim por causa da situação com a Eva. Deixa-me assumir, fazer um bocado aquilo que a Ariana fez. A Ariana entrou no desafio final na esperança de lavar a imagem dela. Eu acho que o Diogo também entrou nisto na esperança que fosse inverter um bocado a imagem dele, no sentido de, pá, olha, o puto teve coragem de ir assumir a situação e foi lutar por isso, ou whatever. Mas eu acho que isto é um completo disparate. Portanto, o Diogo não tinha que ir lutar pela situação. Acho que o Diogo, o erro que cometeu foi visto por todo o Portugal, e ele, pá, daquilo que eu percebi durante o reality show, assumiu isso várias vezes. Pá, não tinha que se justificar minimamente, seguia a vida dele, afastava-se da spotlight, afastava-se da internet durante uns tempos e depois podia regressar eventualmente, que as pessoas depois esquecem-se e já nem se lembravam disso. Ou lembravam-se, mas não iriam entrar com tanta força como têm entrado nos últimos tempos. Epá, a meu ver, meteu-se um bocado a jeito para tudo isto. Daquilo que percebi, ainda houve mais desacatos depois do combate ter acontecido, portanto as pessoas ganharam um pó de Diogo ainda maior. Portanto, o rapaz neste momento é um target para ser gozado e para ser humilhado e para ser odiado por todo o Portugal. E acho que isto não contribuiu em nada, nem para a credibilidade deste tipo de combates, nem para a imagem do Diogo. Portanto, se havia aqui uma tentativa de isto ser uma win-win situation, acho que correu mal. Da perspectiva de negócio, acredito que possa ter sido uma boa aposta a trazer o Diogo, como é lógico, do lado do Numeiro. Portanto, nisso nem consigo apontar nada ao Numeiro, porque percebo se ele teve a oportunidade de trazer uma figura que está a ser contestada mediaticamente por todo o Portugal para um evento destes e aproveitar isso e capitalizar isso. Olhem, quanto muito foi esperto. Enfim, correu mal. Não se sabe muito bem se foi planeado, se não foi. Eu também não vou estar aqui a entrar em suposições, é o que é. Mas pronto, toda esta polémica acho que pode ser evitada. E aliás, esta polémica nem tem que ser criticada, porque as pessoas escolheram pagar e escolhem dar atenção. Agora sujeitam-se àquilo que pode acontecer. Basicamente é isto. É o meu take sobre o assunto. Portanto, é na verdade um não assunto. E vamos avançar para outros. Grande abraço, amigos, portem-se bem, beijinhos.